Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é o professor Luiz Fernando e vou lecionar com vocês literatura. E nessa primeira fase vamos começar com nossas escolas literárias ou movimentos literários, como é chamado. O que são essas escolas literárias? A gente pode designar como se fosse um tipo de um movimento, uma moda que esteve presente naquele momento e depois, aos poucos, foi se modificando para outra escola literária. Então, isso a gente pode dizer que são escolas literárias. E temos escolas que são marcadas na linha temporal e algumas que não são consideradas, tá bom? Então, a primeira delas é o trovadorismo. Nós vamos começar a trabalhar com essa escola literária. E falando de literatura, não tem como fugir da matéria história. Então, vocês vão ver muito comigo um pouquinho de história. Lógico que não com todo o embasamento que o professor de história consegue dar, mas sempre vou retomar um fato ou outro para você se localizar no tempo, para ajudar você a perceber isso também, tá ok? Então, trovadorismo, século XII ao século XV. Então, período que? Idade Média. Contexto histórico, decadência do Império Romano. Então, o Império Romano aqui já estava em seu momento de decadência e começamos com a Era Medieval. Então, Idade Média, do século V ao século XV. Então, a Idade Média teve seus três períodos: período baixo, médio e alto. Tá? Feudalismo. Então, aqui é o período feudal. Então, onde o senhor feudal dava uma porção de terra para os seus camponeses e servos e onde ele arrecadava lucros em cima disso, lucros abusivos, mas, em compensação, esses servos e camponeses tinham total proteção desse senhor feudal, tá ok? Teocentrismo, então aqui a igreja, ela tem um poder enorme sobre a vida das pessoas, e até a questão cultural. Então a igreja aqui, ela só está abaixo do rei, sendo que é a própria igreja que ajuda o rei nessa questão de apoio. Então, Deus mandou o rei para governar a terra e a igreja tem esse apoio com o rei. Então, teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, a sua vida é mediada por Deus. Se você perdeu um filho, uma filha, foi porque Deus quis. Então, o homem aqui não tem o direito de escolha. Ou ele apoia Deus e o rei, ou ele é considerado um pagão, aquele que não tem o apoio da igreja, tá ok? Então, cruzadas, guerras santas. Então, aqui a gente falando do quê? Dos cavaleiros medievais, aqueles que lutavam em nome de Deus e do rei. Então, as cruzadas foi o momento que a Europa atacou Jerusalém com a permissão da Igreja Católica, pela Terra Santa. Então, esse aqui foi o momento de cruzadas. Então, esses cavaleiros lutavam em nome de Deus, matavam em nome de Deus. Então, isso era permitido. E a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. Então, isso acabou quase dizimando a população europeia nesse período da Era Medieval. Então, a Era Medieval é considerada como uma Era Negra, porque ela prevaleceu em média de 300 anos sem um processo evolutivo. Então, muitas doenças, a falta de saneamento básico, então isso foi favorecendo o aumento de mortes e pestes durante esse período, tá? Então, aqui eu fiz uma pirâmide de ordens. Então, o rei em primeiro lugar, o papa e os cardeais em segundo, na terceira coluna aqui, senhores feudais e os cavaleiros. E por último, servos e soldados. Então, isso aqui é uma pirâmide onde que o centro, o topo dessa pirâmide não se alterava. Então, o rei era único e soberano. Na Europa, o destaque para o trovadorismo veio de Portugal, mais ou menos em 1189 ou 1198. Então, não é uma data precisa. Então, o destaque aqui é a cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares. Então, foi descoberto por arqueólogos, historiadores, um pequeno fragmento dessa cantiga da Ribeirinha. Então, aqui a gente começa a marcar. Falando de Portugal, mas de modo geral representando toda a Europa. Então, cada país teve um destaque naquele momento
e as suas províncias, de certo modo, tá bom?